Olá, curiosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E dessa vez, falarei sobre algumas expressões populares que foram se eternizando ao longo do tempo. Eu já falei um pouco sobre o assunto em um vídeo passado. Eu vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Você certamente já usou uma ou outra expressão dessa lista à torta e à direita. Mas será que você conhece a origem por trás delas? E para não te deixar curioso, eu trouxe a origem de 5 expressões da língua portuguesa que nós costumamos usar no nosso dia a dia. Santo do Pauoco. Hoje utilizamos a expressão Santo do Pauoco para designar pessoas dissimuladas, mas a origem dessa expressão é histórica e subversiva. No auge da mineração no Brasil, no período colonial, os impostos sobre o ouro e outros metais e pedras preciosas eram altíssimos. E para burlar esse esquema, imagens santas de madeira oca eram produzidas e depois recheadas de bens preciosos, como ouro em pó, por exemplo. Desse modo, era possível passar pelas casas de fundição sem pagar os abusivos impostos à coroa. Não é à toa que uma imagem sagrada que esconde vil metal vira o sinônimo de falsidade e hipocrisia. Amigo da onça. A expressão amigo da onça tem origem em uma velha anedota, famosa nos anos 40, que vai mais ou menos assim. 2 caçadores estão conversando. O que você faria se estivesse na selva e aparecesse uma onça na sua frente? Dava um tiro nela. E se você não tivesse uma arma de fogo? Furava ela com a minha peixeira. E se você não tivesse uma peixeira? Pegava qualquer coisa, como um pedaço de pau grosso, para me defender. E se não encontrasse um pedaço de pau? Ora, pois eu subia numa árvore. E se não tivesse nenhuma árvore por perto? Ah, pois então eu ia sair correndo. E se suas pernas ficassem paralisadas de medo? Nisso, o outro perdeu a paciência e explodiu. Peraí, você é meu amigo ou amigo da onça? A expressão foi popularizada com a criação do Amigo da Onça, personagem do chargista Péricles Andrade Maranhão, para a revista O Cruzeiro, cuja página foi mais lida no período de sua publicação, entre 1943 até 1961. O famoso personagem era irônico e crítico dos costumes brasileiros e procurava sempre levar vantagem sobre os outros, além de viver colocando os amigos em situações perigosas ou embaraçosas. Seu nome acabou sendo, então, a inspiração para a expressão usada até hoje de quando falamos daquele amigo sacana e falso. Ovelha negra. A expressão ovelha negra é bastante usada não só no Brasil, para designar alguém que destoa de um grupo, que não se encaixa por causa das diferenças. Quando usamos a expressão ovelha negra da família, estamos falando daquela pessoa que é diferente do resto de seus parentes, aquele filho tido como rebelde ou que se destoa por suas atitudes e visões do mundo tidas como errôneas. A expressão surgiu com o pastoreio. Apesar da maioria das ovelhas serem brancas, às vezes nascia um espécime preto, mais difícil de cuidar e que não acompanhava os outros animais. A preferência pela ovelha branca também tinha valor econômico, já que a lã branca podia ser tingida e assim tinha mais valor no mercado. O motivo do seu significado negativo, a expressão também vem de antigas crenças de algumas religiões pagãs. Segundo essas crenças, todos os animais pretos eram maléficos e muitas vezes eram sacrificados em homenagem aos deuses. Feito nas coxas. A expressão feito nas coxas tem mesmo a ver com os escravos que faziam as telhas, geralmente usada para designar algo mal feito ou algo realizado de forma descuidada. A expressão feito nas coxas possui uma história de origem ainda imprecisa. A teoria mais propagada é de que o termo tenha surgido na época da colonização brasileira. Feitas de barro, as telhas usadas nas construções da época eram moldadas nas próprias coxas dos escravos. Assim, algumas vezes ficavam largas, outras vezes finas, nunca com um tamanho uniforme, algo feito nas coxas. Entretanto, boa parte dos historiadores refutam tal ideia, alegando que as telhas daquela época eram grandes e mediam cerca de 77 centímetros. Dessa forma, seria simplesmente impossível uma pessoa ter uma coxa tão grande ao ponto de moldar uma telha inteiramente em suas pernas. Para confirmar a convicção da inconsistência popular dessa assertiva, telhas feitas nas coxas dos escravos, tomamos a medida das coxas de um homem de 1,80 m de altura e verificamos que, usando como molde, só seria possível a fabricação de uma minúscula telha de 36 centímetros de comprimento. Sem maiores preocupações com o aspecto da anatomia humana, se estabelecermos uma simples regra de 3,
poderemos verificar que, para fabricar uma telha de 77 centímetros, precisaríamos contar com um escravo de 3,95 metros de altura. Pois é, caro curioso, e ainda não se sabe exatamente como o feito nas coxas surgiu. Mas acredita-se que a expressão tem uma conotação sexual. É provável que o termo tenha surgido para designar o sexo sem penetração, especialmente em épocas nas quais a virgindade era um verdadeiro tabu. Você já ouviu falar na expressão enfezado? A cidade do Rio de Janeiro, como conhecemos hoje, é fruto de um processo de modificação que foi acontecendo ao longo do tempo. No século XIX, ele estava bem longe de ser chamado de a Cidade Maravilhosa. Pessoas brutas, ruas esburacadas, sujas e esgoto fazia parte do cenário da pequena cidade do Rio de Janeiro. No século XIX, quem sofria bastante com esse cenário eram os tigres. Muita gente atravessava a rua quando cruzava com um deles. Muitos podem se assustar ao ouvir isso hoje em dia, mas naquela época fazia parte do cotidiano. Tigres não eram animais, eram africanos escravizados que faziam um serviço doméstico. Os escravizados tinham que carregar nas costas grandes tonéis repletos de cocô, sendo que muitos deles geralmente eram sujos ou não suportavam a quantidade depositada, fazendo com que o explorado fosse atingido pelo excremento. Como consequência, muitos deles eram marcados por gotas ou lastros de fezes na pele, resultando em listras que podiam até marcar por conta da acidez. Assim, nasceu o apelido tigre. Um dos trabalhos dos tigres era jogar dejetos dos seus senhores na Baía de Guanabara e nas lagoas. Existia até pontes de madeira exclusiva para isso. De tardinha, os escravos saíam para jogar os dejetos com uma tina na cabeça cheia de fezes. E uma coisa muito chata acontecia com bastante frequência. As tinas estouravam, o escravo ficava furioso e muitos diziam: o escravo está enfezado, daí a origem da expressão. É isso aí, seu curioso. Espero realmente que tenham gostado do vídeo. Então deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima curiosidade, hein? Fui!